Um dos temas que ficará mais presente na mídia de agora em diante, pelo menos até lá, né, o final de novembro, são as prévias do PSDB. As prévias do PSDB estão marcadas para o dia 21 de novembro, um domingo. Tem lá uma divisão de votos, né, um colégio eleitoral, 25% são votos de militantes e os demais 75% são divididos, 25, 25, 25, em função de cargos eletivos ou atualmente ocupados ou já ocupados, por exemplo, ex-presidentes do partido, ou já ocupados por figuras importantes dos tucanos, enfim, do PSDB. O que nós estamos vendo é uma disputa entre dois governadores de estado, o governador de São Paulo e o governador do Rio Grande do Sul, sempre lembrando que o PSDB é um partido fortemente de São Paulo, fortemente paulista. Uma das características importantes do PSDB é se tratar, é bem interessante, né? Bolsonaro é uma coisa, né? Sociologicamente falando, né? A oposição PSDB e PT, quer dizer, você vai... quem presencia uma reunião do PT presencia uma reunião cuja maior parte dos participantes, quando a reunião é grande, não estou falando da elite política, cuja maior parte dos participantes são pessoas mais simples, são pessoas de classe mais baixa, sindicalistas, gente ligada a movimentos sociais. Né? Essa é uma reunião típica do Partido dos Trabalhadores. Uma reunião típica do PSDB é diferente. Né? A extração social das pessoas que participam das reuniões do PSDB é de classe média. Né? E nesse sentido, né, por que eu estou fazendo essa comparação e esse breve preâmbulo, né, é para dizer que, nesse sentido, a coluna vertebral do partido ser em São Paulo é algo que, enfim, é o que é, não tem como ser diferente. São Paulo é o estado mais rico do país, é onde há a classe média mais numerosa. As reuniões, né, são reuniões tipicamente de classe média alta, e aí você vê, né, esses dois perfis resultam em demandas e execução de políticas públicas diferentes. O perfil de pessoas mais pobres do PT, né, torna o partido defensor de políticas públicas redistributivas, né, que redistribuam renda para as pessoas mais pobres, nas quais o Estado seja mais ativo para melhorar a vida dessas pessoas, e o perfil de classe média alta do PSDB resulta num partido que tenha políticas públicas mais liberais, que as pessoas de classe média alta se sentem, se percebem, né, não estou dizendo que elas sejam efetivamente, mas se percebem mais capazes de melhorar sua própria vida sem o auxílio governamental. E isso tem impacto, essas pessoas se sentem representadas pelo PSDB por conta disso. O Bolsonaro fez diferente, é um líder populista, enfim, mas ele pegou parte dessa militância de classe média alta do PSDB. Agora, quando a gente pensa partido político, a estruturação de partido político, quando pensa vida partidária, o PSDB tem vida partidária no estado de São Paulo. Aí você se questiona, ele não tem vida partidária nos outros estados? É praticamente isso, ou não tem, ou é muito tíbio, muito fraco, quer dizer, ele não é a mesma coisa que em São Paulo tem núcleos, se reúnem regularmente, núcleos em vários municípios, em várias regiões. Por que eu estou falando isso? Porque na votação do partido, na escolha do candidato, né, São Paulo terá um peso maior, porque o estado é maior, já tem um peso maior do ponto de vista do cálculo eleitoral, da fórmula eleitoral, do colégio eleitoral, das prévias. Agora, a questão que eu trago aqui é outra. Provavelmente o peso de São Paulo ficará ainda maior por conta da participação. Então, numericamente, tem lá um percentual de cada estado. Né? Se a participação for mais intensa, se as pessoas quiserem mais ir votar no estado e quiserem menos ir votar em outro estado, essa previsão do colégio eleitoral vai ser alterada pela ação dos indivíduos, pela ação das pessoas. E aqui fica, né, eu converso com gente de todos os partidos políticos, né, aqui fica a minha previsão para o PSDB. A militância do PSDB e também os políticos do PSDB de São Paulo tenderão a ser mais ativos do que o dos outros estados, com exceção do Rio Grande do Sul,
por conta do elemento regional, por conta do governador do estado do Rio Grande do Sul ser o candidato, né, que, né, desafia Dória, quer dizer, o governador do estado mais importante. Então, essa desproporcionalidade já existente no colégio eleitoral, ela tenderá a ficar maior em função da autosseleção para votação que as pessoas vão fazer consigo próprias. Quer dizer, mais gente proporcionalmente vai votar em São Paulo do que nos demais estados. O PSDB tem algumas seções importantes, né, a seção do Mato Grosso do Sul, a seção do Rio Grande do Norte, né, ele tem uma máquina mais forte, enfim, esses dois estados e mais dois ou três, né, e os dois candidatos estão em campanha, né, estão ligando para os convencionais, estão pedindo voto para os convencionais, tem equipes trabalhando, cada um tem uma equipe que tem, né, caciques políticos, etc., e que tem pessoas designadas para entrar em contato. Eu acho isso louvável, é uma maneira, o que nós estamos vendo, até aparece isso publicamente, né? Aconteceu isso, sempre acontece nas primárias dos Estados Unidos, o partido entra em guerra lá, né? Então um atacando o outro, é uma escolha. Então, nesse aspecto não é bom, né? Vamos ver o que vai acontecer depois. O Partido Democrata entrou em guerra até que escolhesse o Biden. O Partido Republicano entrou em guerra lá na primeira, né? O Trump, quando disputou com os caciques do partido. E aí depois o partido se une, faz ordem unida e vai junto com o candidato. Eu não penso que vai ser esse o caso. Qualquer um que ganhe não terá apoio do partido, porque uma parte importante do PSDB sabe que o seu candidato, qualquer um que seja, tem poucas chances ou praticamente nenhuma chance de vencer a eleição presidencial do ano que vem. E aí você tem o recurso eleitoral, o recurso de campanha, e aqueles que vão tomar a decisão de como distribuir esse recurso de campanha vão fazê-lo majoritariamente para os candidatos a deputado. Os candidatos a deputado vão dizer, olha, a gente quer ser reeleito, não temos chance de eleger o presidente, então o recurso tem que vir para nós. Então, qualquer um que seja escolhido, ele tende a ser abandonado na eleição presidencial pelo partido. Ele vai ter que se virar para conseguir grande parte de seus recursos de campanha. É interessante o que está acontecendo hoje, um establishment importante do país, mercado financeiro, empresários preferem Eduardo Leite, porém, este elemento fortemente paulista, né, da força dessa seção do PSDB e, né, se o partido tem a coluna vertebral dele em São Paulo, nada mais natural do que um dos candidatos sair do estado de São Paulo e ser o seu governador. Né? Quer dizer, isso vai contra o desejo dessa elite. Né? Você vê uma clara preferência de determinados segmentos da mídia por Eduardo Leite. Eu não vou aqui ficar discutindo os motivos da preferência, só que eles esbarram no que eu diria é a política, a estrutura da própria política. A estrutura da própria política, com esse peso grande do estado de São Paulo, torna o candidato Dória favorito a derrotar Eduardo Leite. E aí vale aqui uma lição em termos de análise política. Né? O que eu estou falando é um vídeo restrito, né? Sei lá quantas pessoas vão assistir, né? E a audiência é bem menor do que uma notinha aqui e acolá na mídia, ou até mesmo o clima geral que a mídia cria. Então a mídia talvez até crie um clima geral de favoritismo de Eduardo Leite. Mas a minha obrigação é fazer análise, a minha obrigação não é analisar o clima geral da mídia, mas analisar o que realmente está acontecendo. Por isso, ao conversar com pessoas que conhecem muito bem o PSDB, conhecem muito bem mesmo por dentro o PSDB e estão lá contabilizando votos, eu posso dizer, o favorito é Dória. Né? O favorito não é o candidato desses segmentos, digamos assim, mais influentes da mídia. Né? E eu estou aqui basicamente fazendo uma análise fria do que está acontecendo internamente do partido. É uma novidade, eu acho que foi uma maneira interessante de arbitrar um conflito interno, de arbitrar uma divergência. A regra, né, lá nos Estados Unidos, por exemplo, nas primárias, quem escolhe o candidato varia de estado para estado, cada estado é uma federação muito forte, né? Então, mesmo dentro do Partido Democrata, cada estado escolhe de uma maneira diferente. Em alguns estados só podem ser aqueles eleitores registrados como democrata, em outros não, podem ser outros eleitores. A mesma coisa vale para os republicanos. Aqui é uma regra nacional, geral, que se aplica a todos os estados. Eu acho que é uma regra que incorpora, os militantes podem votar, né, os filiados, digamos assim, podem votar, e eles têm lá um peso de 1/4 da votação,
e 3/4 são aqueles que tiveram ou têm algum cargo importante, foram eleitos, enfim, prefeitos, vereadores, deputados federais, senadores, governadores, né, ex-presidentes do partido, ainda que hoje não tenham mandato. Né, então é uma regra que faz sentido. Né, eu provavelmente irei fazer, com a proximidade da eleição, repito, no dia 21 de novembro, um domingo, irei fazer outros vídeos sobre o que está acontecendo hoje no PSDB. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos.